Bom dia, bom dia. Sejam todos bem-vindos ao nosso programa Café e Conexão. Bom dia! Estamos aqui representando os Bispos Masters, né? Que privilégio, que honra. Tenho certeza que todos nós seremos muito abençoados. Amém. Hoje, dia 18/1/2022, nós estamos iniciando esse programa que o objetivo é ter uma conexão com você que está aí do outro lado, falando um pouquinho sobre a palavra de Deus, sobre o que o Senhor tem falado também através da vida dos nossos bispos. É uma grande responsabilidade, né, estar aqui, mas eu creio que Deus vai ministrar o nosso coração. Nós estamos num tema, dando continuidade ao tema Fale às Estrelas. Nós temos o livro do nosso Bispo Robson e esse livro é fantástico para o ano também de 2022. Eu quero que você compartilhe. Você já teve acesso a esse material? Tá de lado ali, amor. Isso que era o receio. Então a gente está ajustando aqui algumas configurações. Eu vi que a gente está de lado. Não é assim, não. Deixa eu ver. E a gente vai ajustar aqui. Foi. Ai, minha gente. Foi, agora sim. Vamos lá. Olha quem tá ali, é a Pati. Vamos dando os bons dias aí, amor. Pati Tasso. Minha Agora amiga. foi. Faz tempo que não se vê, hein, Pati Tasso. A Paty estava de férias, descansando, né, Paty? Com a família, tirando um tempo com os pais. Que bênção, né? Vai dando uma olhada ali, amor, para dar os abraços. Vai falando aí. Olímpia, Andréia Boeira, Iracildes Melo. Dona Iracilde, sempre presente, né, no Café e Conexão, acompanhando aí o conteúdo da igreja, dos nossos bispos. Bom Aleluia. dia. Glórias! Hoje nós vamos falar de um livro poderoso do nosso Bispo Robson, que tem impactado as nossas vidas, que tem mudado a nossa maneira de pensar e tem transformado a nossa família. Amém. Aleluia. Qual que é a sua expectativa para 2022? 2022 está começando e nós estamos com as melhores das expectativas. Amém. Ainda ajustando aqui, tá, pessoal? Ajustando o microfone. Tava sem o microfone aqui para ficar melhor. Aí, agora melhorou. Aleluia. Muito bem. Agora sim, 100%. Instalamos o microfone e aí vamos dando o nosso bom dia ao pessoal que está conectado aí. O Léo, né? Léo tá conectado com a gente e a nossa mídia, né, Léo? Aí. Léo aqui, ó, oferecimento, meu Café e Conexão tá da Destaque Visual. Olha aí o marketing, olha o marketing. Fazendo marketing. O que você toma na parte da manhã? A bispa sempre pergunta, né? O bispo e a bispa tomam café. Eu, desde os 16 anos de idade, eu não tomo café. Então, normalmente eu tomo um chá e como é Café e Conexão, é café da manhã, né? Então, eu tô tomando vitamina de banana. Eu amo café. Por mim, eu tomava café de meia em meia hora. Eu herdei esse amor do meu pai. Meu pai tomava 2 garrafas de café por dia. Meu Deus. Então, mas eu não posso tomar muito café, então eu tomo só de vez em quando. Moderadamente. Moderadamente. Bom dia aqui pro Arlan, que tá conectado com a gente. A Clélia, de onde? Eu acho que é isso. A Clélia. Dona Clélia. A Iracilde, você falou, né, amor? O Léo falamos aqui, o Anderson, seja bem-vindo, Anderson. Obrigado, Dona Iracildes, diz que eu estou linda, Dona Iracildes. É verdade. A Dona Nair Escopel, seja bem-vinda, Dona Nair, bem-vinda. Dona Eva Melo, a Dona Maria,
Bom dia, Dona Maria, bom dia. Ali, ó, merchandising, merchan já de manhã, o café. Bazar, lá de Ana Rec, sejam todos bem-vindos. Então, nesse tema de Fale às Estrelas, dando continuidade ao que nossos bispos estão falando, estão nos ensinando, compartilhando sobre esse livro poderoso do nosso bispo, a gente vai ter alguns trechos desse livro falando um pouquinho sobre o que nós aprendemos com esse livro maravilhoso. E antes a gente vai fazer uma oração, né? Inclusive, você que está lendo esse livro, compartilhe aí alguma frase que te impactou, algum texto, alguma revelação. Amém. Compartilha conosco e nós também estaremos compartilhando o que nos chamou a atenção, que Amém. Foi uma palavra poderosíssima. Amém. Entrou ali também, ó, amor, dando bom dia. Marlene, minha amiga. Bola e boneca. Duarte entrou também. Sejam todos bem-vindos. Vamos na oração, amor, então? Então vamos fazer uma oração poderosa para começar esse dia mais poderoso ainda. Amém. Senhor Jesus, nós queremos te agradecer pelo privilégio de estar aqui. Obrigada. Pela honra de estar na tua presença, de representar o teu reino. Nós queremos ser eficazes, Pai, nós queremos estar no centro da tua vontade. Amém. Fala aos nossos corações através dessa palavra, da palavra dos nossos profetas, da direção. Amém, em nome do Senhor Jesus, ensina-nos, nos dê discernimento dessa palavra, que nós possamos colocar em prática e que através das nossas vidas, Senhor, as pessoas que estão próximas a nós sejam também tocadas. Amém. Deus, nós oramos por cada pessoa que está conectada, por cada pessoa que vai se conectar. Essa Amém. Pessoa, Deus, que tem enfrentado lutas, que tem estado desanimada, que nesta manhã ela receba o poder sobrenatural Amém, do Espírito Deus. Santo, que restaura, que fortalece. Deus, em nome de Jesus, que essa pessoa receba direção, que ela tenha força para se levantar e lutar e prevalecer. Amém. Para que a tua palavra, o teu nome seja exaltado. Nós anulamos agora Amém, toda ação Deus. Maligna, todo espírito de desânimo, de incredulidade, de desistência. Seja destruído, queimado agora em nome de Jesus. Nós profetizamos a força, a cura, o milagre, a restauração. Amém. Em nome do Senhor Jesus e recebemos. Amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Quem recebeu aí a cura de Deus, o poder, o toque, como é importante nós recebermos uma palavra, como é importante nós recebermos uma direção. A Bíblia diz, não havendo direção, o povo desvia, o povo padece, o povo se perde, e o povo somos nós. Nós dependemos da palavra, nós dependemos da direção, por isso que é tão importante os nossos líderes, os nossos profetas. Amém. Esse ministério é maravilhoso, porque sempre tem uma palavra, sempre tem uma direção. Amém. Você nunca está só. A única maneira de nós nos perdermos é não ouvir a direção, se isolar. E isso é uma das principais estratégias do inimigo, fazer com que você se isole, fazer com que você não ouça, fazer com que você desconfie da tua liderança, do teu ministério, e dessa forma você vai se enfraquecendo. Mas que bênção que você está aí, que privilégio, quero te dar os parabéns por fazer essa escolha. Eu tenho certeza que através dessa palavra nós seremos totalmente impactados, transformados, em nome de Jesus. Amém. Aqui também a dona Leda entrou aqui no Café e Conexão. A Marlene falou assim, pastor, meu amigo. Marlene é uma figura aqui. Também tem aqui a dona Irema, diz que ela mora em Arroio. Deixa eu dar uma olhada aqui. Arroio do Sal. Arroio do Sal, litoral. E mandou um grande abraço. Então você é assim, tá no litoral. Só nas praias. Amém. E a Marli também esteve entrando. Vamos começar o nosso assunto, amor?
Aí, né, Vamos. lembrando que o tema que os bispos estão utilizando no Café e Conexão é Fale as Estrelas, que é do livro do nosso bispo Robson Rodovalho. E eu quero iniciar com uma frase do livro que diz assim: sucesso é o resultado de um ciclo positivo contínuo. O que seria isso, amor? Um ciclo positivo contínuo. Isso aí é interessantíssimo, né? Porque o inimigo, ele conhece o nosso potencial. Ele conhece o seu potencial. Ele sabe que Deus te escolheu, Deus marcou a tua vida para crescer, para governar, para dominar. Não é isso que está escrito em Gênesis? A única maneira dele te parar, a única maneira dele nos parar é trabalhando nos pensamentos. A partir do momento que você começa a pensar negativo, começa a entrar numa atmosfera negativa, isso começa a atrair coisas ruins. Isso começa a atrair fatos ruins, né? Coisas, situações. Isso aconteceu com o povo do Egito, do deserto. Eles murmuravam demais, eles reclamavam demais, eles minimizavam as coisas boas e ampliavam as coisas ruins. Isso é uma espiral negativa, e isso é terrível. Lá no livro, o bispo Robson colocou assim: fuja da espiral negativa, da murmuração e do fracasso. Eu acredito que as pessoas, elas estão acostumadas a viver nesse tipo de ambiente. E é por isso que elas só sabem viver dessa maneira. E é difícil quando você identifica viver numa espiral negativa e você conseguir sair dessa espiral. Sair dessa espiral é algo muito difícil, porque você já tem o hábito, você já tem o costume de viver dessa maneira. Eu lembro que em um discipulado de casal com o bispo Edmilson, um tempo atrás, o bispo, ele falou isso pra gente: olha, vocês, no casamento de vocês estão vivendo numa espiral negativa, vocês estão vivendo no negativo, vocês têm que sair dessa posição para começar a viver melhor, para ter um casamento melhor. E essa espiral negativa, como o bispo Robson falou ali, ela vem por essa questão da reclamação, da murmuração, né, do fracasso, do tentar, mas eu já tentei consertar, mas eu já tentei melhorar, E aí você fica nessa situação difícil. Só que, olha que interessante, ele também compartilhou que a próxima volta ou elo será superior ou será maior do que o anterior. Quando você está numa espiral negativa, quando você está vivendo o negativo, a tendência é ficar cada vez mais negativo. E quando você entra na espiral positiva, então a tendência é você atrair cada vez mais coisas positivas. Seria quase a lei de Murphy, amor. Ou isso, como a gente brinca, a lei do Smurf. É verdade. Olha, ó. Alice Taka. Bem-vinda, minha irmã. Tassi, minha afilhada. A outra Tássia. A Tássia também tá aí. A Tássia também. E aí, falando um pouquinho Guilherme até dessa questão, o nosso pastor Eduardo, né? Ô, meu amigão! Seja bem-vindo, pastor. E falando sobre essa questão até do casamento, querido, né? Dessa espiral negativa, que a gente fica ali no automático, num ambiente de cobrança, num ambiente assim que sempre vai exigindo mais do outro, nunca se dá, né? O que você aprendeu com essa situação? Na prática, você sempre vai ter dois posicionamentos, né? Eu achei esse tema maravilhoso. Fale as estrelas. Esse dia eu estava em Porto Alegre e ali no centro de Porto Alegre tem muita... Como é que é? Como é que lê a mão? Eu não lembro o nome. É cigana? Cigana. Tem muita cigana ali. Absurdo. Um monte. E elas param você na rua e falam assim: deixa eu ler tua mão, eu tenho uma sorte para você. E eu tava passando apressado, eu falei assim: mas eu já tenho sorte. Aí fiquei olhando para ela, ela ficou olhando para mim.
e ficou nós dois sem reação, né? Porque muitas pessoas, elas vivem assim, eu preciso de sinais de que eu vou dar certo. Eu preciso de uma palavra de que eu vou dar certo. Eu preciso de alguém que fale para mim que as coisas vão dar certo. E isso traz conforto muitas vezes para nós, né? E muitas vezes, por muito tempo, nós vivemos assim, esperando um sinal. Eu preciso de um sinal de que eu tenho sorte, de que esse ano vai ser bom, né? Eu preciso de um sinal que eu casei certo, né? E as pessoas vivem dependendo de sinais. E a proposta não é isso. A proposta é que eu fale as estrelas. É que eu determine a qualidade da minha vida. E isso depende de uma ação de fé, de uma atitude de fé, um posicionamento de ataque, de atitude prática, né? E quando eu saio dessa atmosfera, quando eu entro numa atmosfera passiva, de alguém que espera uma palavra, né, eu começo a me vitimizar. E consequentemente eu começo a culpar os outros. Eu começo a culpar o meu cônjuge, eu começo a culpar o meu chefe, eu começo a culpar todos que estão próximos a mim. E consequentemente também eu começo a murmurar. E isso é terrível, porque isso não gera resultado. Isso é ruim, né? E a proposta dessa palavra, desse livro, é você falar, é você declarar: não, meu ano de 2022 vai ser um sucesso. Não se iludir. 2022 vai ser tudo abençoado, vai ser tudo bom, tudo vai fluir. Olha, que bom que isso acontece. Olha, se isso acontecer, aleluia, tudo flui, né? Olha, você faz um negócio, deu certo. Faz um negócio, deu certo. Mas na prática, normalmente não é assim, tá? Às vezes dá errado. Às vezes você faz um negócio e dá errado. E a expectativa correta te dá mais força interior, né? Eu sei que pode dar errado, mas eu tenho convicção que vai dar certo. Ainda que algumas tentativas deem errado, isso não vai me mover, né? Ainda que as coisas não sejam tão fáceis, isso não vai tirar a minha fé. Então a proposta é: eu me posiciono para vencer independente das circunstâncias. Pode ser que tenha pandemia, pode ser, né? Pode ser que tenha lockdown, pode ser. Olha lá, olha só o que a irmã falou. Desde que eu aceitei Jesus em minha vida, foi meu dia de sorte. Foi isso que eu falei para a cigana. Eu falei: mas já tenho sorte, porque eu já tenho Jesus. Então, Jesus nunca nos mentiu. Jesus nunca nos disse assim: olha, no mundo vai ser tudo show, vai ser tudo tranquilo, tudo que você fizer vai fluir. Não, Jesus falou assim: olha, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, e se eu venci, você também vai vencer. Bem-vinda a Emília, que mandou um abraço ali, a Márcia Gomes. Marcinha, seja bem-vinda. Olha a Marcinha! E, querido, mas o que eu percebo? As pessoas, elas estão aprisionadas numa mesmice, no conforto. Muitas das vezes a pessoa, ela não quer sair dessa situação porque ela não quer sair da zona de conforto. Então, ela está acostumada com a escassez, com a falta, porque o ser humano é altamente adaptável. Ele consegue se adaptar com o bom, mas também, infelizmente, consegue se adaptar ao ruim. E Deus nos chamou para falar as estrelas para sair da nossa zona de conforto. Não foi isso que aconteceu com Abraão? Abraão estava vivendo lá na terra dele e estava bem, tinha dinheiro, tinha sua esposa e tudo. E Deus falou para ele: sai da sua terra, da sua parentela, para a terra que te mostrarei. Sai do conforto, sai do que você conhece e vem para algo novo. E aí muitas das vezes as pessoas não falam as estrelas porque elas não querem sair do conhecido, você não acha? Com certeza. Nosso bispo falou ali, amor, que ele está na estrada e acompanhando esse momento maravilhoso. Olha que responsabilidade, hein? Obrigado, bispos, pela confiança, né, de nos chamar para estar aqui com vocês. Ó, os bispos estão aí acompanhando com a gente, hein? Tô de jejum desde ontem.
Amém. Eu falei assim, Senhor, me ajuda. Me capacita. E isso também é sair da zona de conforto, né, querido? O que é essa questão de sair do conhecido? A bispa também, ó. Beijo, bispa. Beijo a Vitória, a Débora, até a Meg, que eu sei que tá viajando também. Que é a cachorrinha dos bispos, que é uma bênção. Então, falando dessa questão aí, amor, de sair da zona de conforto, de acostumar a viver no ruim, né? Quantos casais, falando de casamento até, vivem um casamento ruim, aquém daquilo que poderia ser, porque só sabem viver ruim, só sabem viver na espiral negativa. É muito interessante isso aí, né? Tem uma máxima que diz assim, não espere resultados diferentes fazendo a mesma coisa, né? Nós somos viciados em algumas coisas, né? Por exemplo, tem gente que dorme muito tarde, né? A gente sabe disso, que você tem que... Claro, a pessoa trabalha, né? Tem uma vida corrida, mas dormir tarde não é saudável. Tem que estabelecer um horário pensando nisso, tá? Quantas horas eu vou dormir? É uma coisa básica que muitas vezes nós negligenciamos, né? Comer certos tipos de alimentos. A gente sabe que tem coisa que não faz bem, que não é legal, e mesmo assim muitas vezes a gente continua comendo, né? Então às vezes a pessoa, eu quero, esse 2022 eu vou perder peso, vou ser fit. Cara, não é fácil, porque a gente já está acostumado a comer daquela maneira, né? Eu tinha um hábito ruim, eu vou abrir aqui para vocês. Quando eu era mais novo, bem mais novo, eu tinha que comer 2 vezes, mesmo que eu não tivesse com fome. Eu comia 2 vezes, porque na minha cabeça, comer 2 vezes eu ganhava, tipo, ganhei um prêmio, comi 2 vezes. Se eu comesse 3, então, pá, eu superei todos os limites. Então é um hábito que não tem nem inteligência nisso. Por que você vai comer 3 vezes, 2 vezes? Se você come uma vez certo, já é o suficiente, né? Então muitas vezes a gente come sem necessidade, sem fome, né? Muitas vezes fica sem dormir, dorme tarde, acorda cedo, aí tem que mergulhar no café para conseguir corresponder, né? Então, eu trabalho, sou funcionário. Imagine que você seja funcionário, você tem lá aquele salário, aquele salário que você já está acostumado, só que ele não resolve a sua vida. Aquele salário não resolve, ele não vai suprir, trazer, né? não vai suprir. E aí você não faz um curso, você não faz uma mentoria, você não faz uma conexão nova, e não vai mudar, vai passar 2022, aí você fala, mas eu vou fazer uma campanha. Ótimo, pode fazer a campanha. Agora, que curso que você vai fazer novo? Que livro que você vai ler? Qual é o novo relacionamento que você vai fazer? Qual é o novo desafio que você vai se propor financeiramente? Se para 2022 ser diferente, eu preciso mudar, preciso fazer algumas coisas práticas. E por isso que é importante escrever, né? O nosso bispo fala para nós escrevermos os nossos alvos, porque quando você escreve, você tá se comprometendo com aquele objetivo. E quando você fala com alguém também, é muito interessante, porque aí aquela pessoa pode te cobrar, né? Os cônjuges servem para isso. Você fala para o seu cônjuge, vou ter tantos quilos, vou fazer isso. Aí o seu cônjuge vai falar, e aí, você não falou que ia fazer isso? Então, não tem como você ter resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Sair da zona de conforto é uma reprogramação da sua mente. Ontem eu estava terminando de ler um livro que fala que é os temperamentos controlados através do Espírito Santo. E tinha um testemunho de um pastor que disse que, como ele trabalhava muito no domingo, toda segunda-feira ele se permitia dormir até 10 horas da manhã, porque ele trabalhava na mente dele mais do que a maioria das pessoas. Então, quando ele ia dormir, toda noite que ele ia dormir do domingo para a segunda, ele estava pensando: como eu tô cansado, eu atendi muita gente, eu preciso descansar, eu preciso dormir até somente quando eu quiser acordar, sem um despertador. Segunda-feira para mim é um dia que eu preciso tentar descansar porque eu estou muito cansado. E ele disse que ele acordava às 10 horas da manhã e mesmo assim ele acordava
cansado. E ele começou a perceber que o problema não estava na rotina dele do domingo, que ele atendia muitas pessoas. O problema estava no que ele pensava antes de dormir. Então, antes dele deitar e dormir, ele já tinha esse pensamento: eu estou cansado. E aí ele começou a pesquisar e perceber que o que a gente pensa antes de dormir determina o nosso dia seguinte. E aí o que ele fez? Ele começou a perceber isso e mudar a rotina dele. Ele pegou um estudo bíblico nas segundas-feiras para poder ministrar e ele começou às segundas-feiras. Nas primeiras vezes ainda acordava um pouco cansado, mas depois a segunda-feira dele se passou a ser produtiva, porque quando ele ia dormir, ele tinha que estudar a palavra para dar a palavra nesse curso bíblico na parte da manhã. Então, ele disse da importância de você ler a palavra antes de você dormir, para que o seu subconsciente fique pensando ou trabalhando aquilo que você leu, para você já acordar motivado. Então, por que as pessoas não saem dessa situação, né, ali de paralisia, dessa situação às vezes de fracasso, uma situação ruim? Porque elas não querem reprogramar a sua mente, elas não querem mudar a sua forma de pensar. E a palavra de Deus nos ensina em Romanos, né, que nós devemos transformar a nossa mente. E aí eu te pergunto, o que você faz antes de dormir? O que você está pensando antes de dormir? Porque isso vai determinar como você vai acordar. E aí é ter a disponibilidade e disposição de pagar o preço de sair dessa espiral negativa, né, amor? Sim, com certeza. Eu quero até te propor um desafio, né? O que você vai fazer? Escreva os seus alvos que sejam desafiadores para você, desafios, alvos. Escreva e fale para alguém, ou para o seu cônjuge, ou para o seu mentor, para o teu líder, para um amigo. Fala assim: ó, isso aqui eu tô falando para você, que eu vou, esse ano eu vou fazer isso. Amém. Eu lembro muito bem, antes de eu casar, eu fiquei muito tempo solteiro. Hoje, o bispo Edmilson e a bispa Andréia oraram por mim. Eu estava tanto tempo solteiro que eles fizeram uma oração forte. Ele falou assim: Deus, eu profetizo que o Juliano vai casar. E ele orou, eles oraram. E eu cheguei nas pessoas e falei assim: ó, em julho eu vou casar. Em julho do ano que vem eu vou casar. Só que eu não tinha nem namorada, não tinha pessoa ainda. Só que eu comecei a falar para as pessoas. Sabe o que aconteceu? As pessoas começaram a falar: mas você não ia casar? Você falou que ia casar? Cadê a pessoa que você ia casar? Pasmem. A pessoa apareceu, inclusive essa que está aqui. E eu casei. Não foi em julho, foi naquele ano, em janeiro, no outro ano em janeiro. Agora, você já deve ter ouvido também: mire a lua e acerte as estrelas. Então eu quero te propor esse desafio. Escreva um alvo para esse ano e fale para alguém: ó, isso aqui eu vou fazer esse ano. Amém. Vou começar a academia, vou perder tantos quilos, vou dobrar o que eu ganho. Amém. Vou dobrar o número de filhos, né? Jesus, não. Depende da sua condição financeira e quantos você já tem. Meu amigo pastor Lois, ele falou que vai superar eu, hein? Ele vai superar, ele disse que ele não aceita, ele quer superar. Perder. O amor, um abraço aqui. A dona Emília disse que nós somos abençoados, nossos bispos também. Ela é grata a Deus pelas nossas vidas e que quando ela crescer quer ser igual a gente. Glórias. Bem-vinda a Débora, lá da frente da igreja do Desorze. A Irema deu boa viagem para os bispos e para a bispa. A Marlene disse: o que pensamos antes de dormir vai determinar o meu dia, que é o que a gente está falando aqui, né? A Letícia Rodrigues também tá. Olha o Desorze. Mas, resumidamente, gente, que o nosso tempo está quase no fim, precisa de um posicionamento. Não aceite
o ano, repetir, não aceite, independente do que aconteça. Não fique esperando, vou esperar se vai dar lockdown, vou esperar se o que vai dar. Nem vou fazer plano, porque eu não sei como que vai ser o ano, assim que as pessoas falaram, né? O que nós temos que fazer, e eu me incluo também nessa, nos levantar e lutar. A vida é uma constante batalha, não no sentido triste, quer dizer que a vida é triste, não, no sentido feliz, porque se tem batalhas, tem vitórias. Amém. Se tem batalhas, tem gigantes. Se tem gigantes, tem recompensas. Não foi assim com Davi? A vida de Davi só mudou realmente quando ele derrubou, matou Golias. Então não fuja das batalhas. Tem que falar, eu não gosto de crise, eu não gosto de problemas. Meu amigo, problemas são oportunidades. Então eu posso dizer que esse é o ano com maiores oportunidades da história. Amém. Mas a pergunta é, você está preparado para receber as oportunidades? Amém. Você está preparado para receber? Esses dias eu lembrei daquela história dos leprosos. Os leprosos pensaram assim, cara, nós vamos morrer. Se a gente ficar aqui, nós vamos morrer. Se a gente for, nós vamos morrer também. Então vamos. Eles chegaram no acampamento, os soldados temeram, eles acharam que era um exército, fugiram. Os leprosos ficaram com todos os despojos. Essa palavra é tremenda. Você vai ficar com os despojos, porque as pessoas vão temer a ponto de fugirem, abandonarem aquilo que deveriam ser para elas, mas vai vir para você. Amém. Então, a única condição é coragem. Coragem para lutar, coragem para se levantar, coragem para arriscar. Amor, e o Bispo Robson falou algo interessante sobre a questão do risco. Mudar sua mentalidade exige se abrir para os riscos, deixar a zona de conforto e ir em direção a uma zona incerta. Então, muitas das vezes a pessoa não muda, né? Não sai da mesmice, continua no que é ruim por causa disso, porque ela não quer correr riscos. Né? Ela não, isso daqui eu já sei que é desse jeito. E ela não quer viver às vezes o novo, né? Muito. O medo só tem dois posicionamentos. Ou você está na fé, na coragem, na ousadia, ou você está na incredulidade, no medo, na incerteza, né? Olha só o que o inimigo faz. A pessoa sofre para casar, e depois que casa, o inimigo lançou a semente assim, será que você casou certo? E essa dúvida destrói o casamento da pessoa, porque ela fica pensando assim, eu poderia estar com outra pessoa, né? Poxa, será que e se fosse aquela outra pessoa? E se fosse, ela fica no pior posicionamento possível, porque ela não desfruta do que ela está, e não desfruta do que ela poderia estar, o que ela teria. Então, a única maneira de nós vencermos é através da convicção, da certeza. Eu fiz a escolha certa, eu estou no lugar certo, eu estou no casamento certo e eu vou vencer. Amém. Não importa as lutas, eu vou vencer. Você vai vencer. 2022 vai ser poderosíssimo. Nós vamos superar tudo. E olha que interessante. Ninguém muda a própria situação sem ter em mente aonde quer chegar. São nossos desafios que nos impulsionam a movermos e alcançar a nova fase que nós pleiteamos, né? Por isso que é tão importante você definir um alvo. Qual que é o seu alvo? Tem gente que fala assim, não vou colocar alvo nenhum porque eu não me frustro. Não caia nessa. Coloca um alvo. Quanto que você quer ganhar esse ano? Qual que é o seu objetivo ministerial? Qual é o seu objetivo na saúde? Talvez você sente dores há anos com a mesma dor e você não vai ver, não resolve. Se mova, né? Eu achei interessante uma frase com um funcionário. Falei para o funcionário fazer a palestra, ele colocou assim: não fique olhando para o relógio, faça como ele, mova-se. Eu achei fantástico, eu falei, cara, você é fera mesmo. Bem-vinda, Ruth, também à frente ali da nossa igreja do Serrão. Ô, pastora Bruna, eu quero te perguntar se você conhece a história do Sylvester Stallone, última historinha do dia. Você estava compartilhando, achei interessante. Se você sabia que o Sylvester Stallone não era ator, ele não fez curso para ser ator. O Sylvester Stallone, eu resumi a história, né? Ele estava quebrado financeiramente, tinha acabado de casar, estava sofrendo. Ele estava tão quebrado que ele vendeu o cachorro dele para comer.
Ele vendeu o cachorro dele, gostava muito do cachorro. Ele vendeu o cachorro dele para poder ter dinheiro para comer. Meu Deus. E aí, no meio dessa turbulência, dessa crise, ele escreveu um filme do Rambo. Ele que escreveu. Do Rocky. Do Rocky. Rocky Balboa. Rocky Balboa, isso. Ele escreveu e ele levou lá no diretor, no cara que produziu o filme, e falou assim: olha, eu quero vender esse roteiro. Esse roteiro, né? Esse filme. E aí ele fez o marketing, esse filme, né? Aí o cara falou assim: olha, não sei, posso até comprar, né? Eu acho que eu vou pagar assim nas moedas de hoje, vamos colocar R$1.000. Eu pago R$1.000 nesse roteiro seu aí. Daí ele falou: tudo bem, posso vender a R$1.000, mas eu quero participar do filme, eu quero ser o ator principal. Aí o cara olhou pra ele, deu risada e falou assim: não, de jeito nenhum, você não é ator, não vou. E ele ainda tinha um defeito físico, né, amor? Então, aí ele falou: tô fora, vaza, né, não vou comprar. Aí o Sylvester Stallone passou um tempo, voltou lá e falou: cara, compra o meu roteiro, esse roteiro vai fazer sucesso. Daí o cara falou: eu até compro, mas eu não vou incluir você no filme, você não precisa participar. Você tem uma paralisia facial, ele tem um problema na boca, e você não tem nada a ver com o papel, você é engraçado, as pessoas vão rir de você. Bom, resumo da história: depois de muita insistência, o cara baixou o valor, falou: ó, pago R$500 no seu roteiro e vou deixar você participar. Depois de muita insistência, tá? Ele fez o filme foi um sucesso, fez tanto sucesso que ele escreveu outros filmes, tanto que, se você for ver a biografia dele, ele é diretor, ator e diretor. Então ele escreveu, ele dirigiu, tudo a partir de uma decisão, de uma atitude. No meio da crise, no meio da luta, ele teve uma ideia que mudou a vida dele para sempre. Então, às vezes você está na luta, você pensa assim: vai acabar. É nessa hora que surgem as melhores ideias. Amém. É nessa hora que você pode ter uma atitude prática que vai mudar a sua história. E é tão poderoso que quando você acerta, muda a tua história e a história de todo mundo que está perto de você, dos seus filhos, da sua família. Amém. E foi assim a história dele. E eu achei fantástica a história desse cara. Inspirador demais. Amor, é interessante que você falando essa história, tem pessoas que Deus fala assim: vai lá do lado de fora, igual falou para Abraão. A pessoa até vai. Olha para o céu, a pessoa olha. Só que a pessoa tá, em vez de falar e declarar e contar as estrelas, tá esperando uma estrela cadente, né? Tem gente que tá olhando pro céu, em vez de agir, tá esperando a estrela cadente, porque a estrela cadente, ela representa algo milagroso, algo que vai acontecer que a gente não precise se esforçar. O misticismo é terrível. Misticismo é terrível. Deus é poderoso, Deus age mesmo, Deus faz mesmo. Só que tem uma parte que cabe a nós. Como a Bruna falou, Abraão teve que sair, né? Quando contar e falar. Jesus curava, ele dizia: sua fé te curou. Então, os nossos maiores gigantes, nossos maiores problemas são na nossa maneira de pensar. Às vezes a pessoa fala assim: mas não tem ninguém para eu casar. Mas ninguém tem dinheiro. São as coisas que é até difícil de acreditar. Tipo, como que não vai ter ninguém para casar? A quantidade de pessoas que tem solteira. Como que não tem mais dinheiro? O dinheiro continua aí. A pandemia não queimou o dinheiro. A pandemia apenas trocou o dinheiro de mão, né? Então, tá nos pensamentos. Por isso que esses programas são maravilhosos. O culto, as reuniões, elas fazem toda a diferença, porque nós mudamos a nossa maneira de pensar. Inclusive a Bíblia diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do quê? Do vosso entendimento. Ou seja, eu tenho que mudar o meu pensamento para que as coisas mudem, e vão mudar em nome de Jesus. Amém. E é interessante que muitas pessoas dizem assim: mas eu não dei certo, eu não consegui, eu não saí da situação que eu estou porque ninguém acredita em mim. E aí, quando você tem que entender que a primeira pessoa que tem que acreditar em você é você mesmo. Porque tem muita gente esperando a estrela cadente
O que é esperar a estrela cadente? Esperando que a mãe apoie, que o pai apoie, que o marido apoie, que o líder apoie, quando Deus já te apoiou, já liberou a palavra e você tem que ir. Não tem que ficar esperando o que as pessoas vão falar, o que as pessoas vão profetizar, né? Aquelas pessoas que ficam atrás de profecia, de promessa. Você tem que agir, você tem que entender. Deus já te deu tudo aquilo que você precisa. A Bispa Andréia tem pregado isso, é muito interessante. Quando a Ana Júlia nasceu, ela foi me visitar. A Ana Júlia é minha filha mais velha, a primeira filha. E ela falou essa frase há 9 anos atrás. Ela disse: Bruna, tudo o que você precisa já está dentro de você. E é exatamente isso. Deus, né? Ela usou esse exemplo no culto, eu achei maravilhoso. Ela falou assim: quando um bebê vai nascer, o que a gente faz? A gente prepara o enxoval, a gente prepara o ambiente para receber aquela criança. E ela comparou isso com a questão de Deus. Deus não criou a gente, Deus não planejou a gente, Deus não nos formou. Você acha que Ele também não fez um enxoval? Você acha que Ele não preparou tudo para que você viesse aqui e fosse um sucesso e desse certo e mudasse a história não somente da sua vida, mas da sua família, da sua casa, de todos que estão ao seu redor? Então depende de você acreditar. Você é a primeira pessoa que tem que acreditar em você, né, amor? Olha, dificilmente, na maioria das vezes, as pessoas não acreditam em nós. Pode ser que alguém acredite. Normalmente quem acredita é o seu pastor, o teu líder, sua mãe. A maioria das vezes é Mas assim. pode ser que aconteça que nem essas pessoas. Pode ser, ué. Acontece, né? Então não espere que... Ninguém acreditou em Jesus. Imagina, ninguém acreditou em Jesus, cara. Já pensou nisso? Jesus teve um momento, amor, que estava lá reunido, cumprindo ali o propósito dele, e nem a mãe dele estava junto. A mãe e os irmãos estavam lá fora. E falou, chegou um discípulo: sua mãe e seus irmãos estão lá fora, te esperando. E aí Jesus falou: quem é minha mãe e meus irmãos? São aqueles que estão comigo. Eu vejo isso daí. Às vezes, nesse momento, quantas vezes no ministério de Jesus, né, o que firmou ele foi a convicção do chamado, do propósito, daquilo que Deus tinha preparado para ele, né, amor? Sim, com certeza. Por isso que a liderança ela é muito determinante. Eu lembro que eu não ia casar com a minha esposa. Eu falei assim, falei pro meu líder, que inclusive era o bispo Edmilson, falei, tô orando para esquecer essa menina. Daí ele falou assim, mas e se for de Deus? Essa frase fez toda a diferença. Então, é muito importante você ter as pessoas certas. Agora esclarece, por que você queria me esquecer? Porque o pessoal vai achar que eu não era um bom partido. Eu sou muito seletivo, né? Fala aí por que você não queria, porque eu era 144, né? Então, eu fiquei tanto tempo solteiro que eu fiquei meio assim receoso de relacionar com a pessoa errada, né? Mas eu disse isso porque é muito importante você estar com as pessoas certas. Você tem que ver isso, avalie isso. Se você estiver com as pessoas erradas, isso conta relacionamentos, amizades, referências. Às vezes você tem uma referência que está errada, né? Se você tiver uma referência errada, um conceito, né? O bispo falou uma coisa fantástica. A mentira é uma verdade com uma vírgula no lugar errado. Se você estiver viajando, esse dia eu entrei numa rua errada, meu amigo, eu tive que andar quilômetros para voltar, para acertar. Uma rua, uma curva que você dá errado. Então você tem que selecionar as pessoas, as referências. Muito importante você conhecer a palavra. Nós nunca vivemos um tempo de tanta manipulação, tantas pessoas falando, né? As pessoas acreditam em coisas que eu falo assim, cara, tem que ter muita fé para acreditar nisso que você está falando. É muito mais fácil e inteligente você acreditar na palavra, que é um livro que tem consistência, que a própria ciência já comprovou que é verdade. É muito difícil você acreditar em outra coisa que não seja a palavra. Tem que ter muita fé para acreditar, por exemplo, que eu vou reencarnar.
Ah, eu estou reencarnando várias vezes. Ah, por favor, né? Então, por isso que esses canais, nossas referências, nossos líderes são importantíssimos. E amor, a Alicia falou um pouco do cenário, né? Dessa questão que nós vivemos pandemia e tudo mais. Mas é interessante que, independente do cenário que nós possamos estar vivendo, as leis espirituais, elas são as mesmas. Você tem que entender que semear e colher. Você vai semear e colher. Por quê? Porque isso já está determinado como lei no mundo espiritual. E o nosso inimigo, né, o nosso adversário, ele quer fazer com que a gente se torne pessoas improdutivas, que a gente pare de semear, que a gente pare de crescer, que a gente pare de sonhar, que a gente pare de planejar. Deus tem algo sobrenatural para as nossas vidas, mas é necessário semear, agir, né? Amém. É verdade. Eu penso que nossa maior batalha está na maneira de pensar. O inimigo, ele trabalha assim. Ele lança dardos de insegurança. Ó, você vai morrer. Ó, você vai quebrar. Olha, ninguém te ajuda. Pá, você vai dar errado. E esse pensamento, ele vai tirando suas forças, você vai ficando fraco. E você começa a só reagir. Reage. Você acorda, vai trabalhar, volta, come, dorme, acorda. E não é essa a proposta. Nós temos que agir, não reagir. Você não pode reagir à vida. Você tem que agir na vida. Se posicionar. Ah, mas e se os pensamentos vêm? Você tem que lutar contra os pensamentos. Por isso que é importante orar. Nós temos as orações que os nossos bispos conduzem sempre. Seu tempo com Deus. É importante, aí nessa oração você vai falar, eu repreendo esse pensamento. Né? A Bíblia diz assim, ó, pensai nas coisas do alto. Tudo que é puro, tudo que é santo, tudo que é de boa fé. Isso você pensa. Por que a Bíblia orientou isso? Porque os nossos pensamentos, eles determinam até a tua saúde física. É verdade. Se você ficar com pensamentos destruídos, você vai ficar doente. Você fere as pessoas. Né? Às vezes você tem um filho, em vez de você abraçar, beijar, tá batendo, tá gritando, seu cônjuge. Porque os seus pensamentos não estão legais. Então ajusta o pensamento, fica bem nos pensamentos. E você vai se tornar uma pessoa mais agradável, mais focada, mais disciplinada. Você vai dormir melhor. Então, nós vamos orar agora para que os seus pensamentos sejam pensamentos de paz. Amém. E não de mal. Amém? Resumindo o tema de hoje, como sair da espiral negativa? Mudando a sua forma de pensar. Amém. Renovando os seus pensamentos, que é isso que o pastor vai estar orando. E outra, às vezes você vai ter que fazer algo mais forte. Procure alguém, procure o teu líder, procure o bispo, procure o pastor. Fala, cara, ora por mim, que eu só estou pensando em suicídio, só estou pensando em coisa ruim. E eu quero vencer isso. E essa pessoa vai orar por você e você vai ser liberto. Então, às vezes a gente faz um inimigo. Pedir ajuda também nas outras áreas, né, amor? Às vezes está passando dificuldade igual nós estávamos na questão do casamento, né? O seu casamento só briga, só discussão, a pessoa só fala a parte negativa da outra, só cobra, né? Procure ajuda no seu trabalho. Estão te perseguindo, tá ruim, eu só penso em sair daquele lugar, né? Todas as áreas da sua vida. Se você for analisar, o inimigo manipula a pessoa através dos pensamentos. Às vezes uma decisão, eu pensei, eu decidi. Aí depois fala, eu não devia ter feito isso. E por que você fez? Eu pensei. Então, às vezes o inimigo, ele não vai aparecer para você e te assustar. Ele lança dardos. Não é isso que a Bíblia diz lá em Efésios? Que nós temos que ter o escudo da fé para apagar os dardos. Amém. Então, são pensamentos. Então, Amém. Vamos orar nesse sentido. E vamos vencer. Amém, em nome de Jesus. Amém? Uma última coisa agora, hein? Última coisa é que uma das formas de você mudar os seus pensamentos é você conhecer quem você é. Por exemplo, eu estava estudando ontem sobre os temperamentos, né? E dentro disso eu sempre fui uma pessoa que lutou muito com a questão do medo.
Muita questão do medo. E aí eu comecei a perceber que dentro dos temperamentos, a minha característica principal é de sanguínea e a segunda melancólica. E dentro desses dois temperamentos, a característica ruim principal é o medo. Então não é uma coisa só da minha mente, faz parte do meu temperamento. Como que eu vou mudar isso? Através da ação do Espírito Santo. Mas para que eu possa mudar, eu preciso identificar. Então você sabe qual é o seu temperamento? Como que você costuma reagir? Porque você só descobre quem você é nos momentos de embate, nos momentos de dificuldade, nos momentos de crise. É no momento de dificuldade que é o momento de você sair e falar e declarar as estrelas. Quando Deus desafiou Abraão a sair e declarar, falar as estrelas, contar as estrelas, foi no momento de crise, de dificuldade. Porque Abraão falou, Deus, eu tenho tudo isso daqui, mas do que me adianta se quem vai herdar tudo isso não é um filho meu, é o meu servo? E aí Deus desafiou Abraão a sair para falar, porque aquilo que ele pensava sobre si não era verdadeiro, porque Deus tinha um plano muito maior para a vida dele. Aleluia. Amém? Queridos, Deus abençoe vocês. Amém. Nós vamos orar para finalizar esse café maravilhoso. Quero te lembrar que em fevereiro nós temos Revisão de Vidas, Amém. que é um evento poderoso, que é um dia para mudar a maneira de pensar, né? Então, você pode participar desse Revisão de Vidas. Amém? Amanhã nós temos culto poderoso. Hoje certo? também temos culto. Hoje temos culto, amanhã também temos. Nesse sábado nós temos a Arena Jovem. Quinta-feira nós temos programa Parceiros de Deus. E domingo nós temos um culto abençoado também. E mais as programações da igreja, fiquem atentos lá no Facebook, quarta-feira à noite tem, quinta-feira à noite tem, então para que vocês fiquem conectados e crescendo em nome de Jesus, continuem orando pela vida dos nossos líderes, dos nossos bispos, e fica aqui também a nossa gratidão por você estar participando desses programas, por você estar contribuindo com as obras missionárias, com tudo que a igreja tem se posicionado para fazer. Vamos orar? Amém. Senhor Jesus, nós queremos orar por esse tema, por essa palavra que foi ministrada. Meu Deus. Deus, que nós possamos controlar os nossos pensamentos. Amém. E, consequentemente, controlar as nossas atitudes. Em nome Senhor, de nós queremos Jesus. consagrar esse ano de 2022. Queremos Amém. profetizar que será um ano de vitória, de conquista, de superação. Em nome de Deus, Jesus. em nome de Jesus, independente das circunstâncias, nós vamos crer na Tua palavra. Amém. Nós vamos focar na Tua presença, nas Amém, Suas promessas. Jesus. Amém, Em nome Jesus. de Jesus, oramos por cada pessoa que está assistindo. Em nome Essa pessoa que de tem Jesus. pensado em suicídio, que tem enfrentado Em nome de pensamentos Jesus. de destruição, de medo, de insegurança, Amém, de Deus, em crise. nome de Jesus. Nós queremos orar por essas pessoas e nós queremos anular Amém. agora todo dardo inflamado, todo pensamento Amém, maligno Deus. seja queimado, destruído, Amém. caia por terra em nome de Em nome Jesus. de Jesus. Nós declaramos que os nossos pensamentos são do alto, Amém, são pensamentos de paz, Amém. são pensamentos de força, de vitória, Em nome de Jesus. porque é isso que o Senhor vai nos dar. Em nome É o de fim que nós desejamos, é o fim de Amém, vitória, Deus. é o Amém. sucesso em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Vamos dar oportunidade também para você que quer aceitar a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ou você que já esteve na presença de Deus, está se sentindo fraco e não consegue voltar, não está conseguindo retornar. Deus escolheu esse dia para que você volte para a presença dele e para que você venha tomar posse de tudo aquilo que ele reservou para a sua vida. Então eu quero convidar você a colocar a mão no seu coração e repetir uma oração comigo. Fale assim: Senhor Jesus, Senhor Jesus, nesta manhã eu percebi eu percebi que eu estava que eu estava longe da sua presença. longe da tua presença. Mas Mas eu me arrependo, eu me arrependo e eu decido, eu decido voltar. Eu te aceito, como Senhor, e Salvador, da minha vida. Restaura
a minha vida na sua presença, em nome de Jesus. E para você que está distante, eu quero fazer uma oração especial também. Pai, em nome de Jesus, essa pessoa que já esteve na sua casa, já cumpriu o seu chamado, já esteve liderando até outras pessoas e hoje, Deus, não está nem indo na tua casa, nem indo na tua presença porque está se sentindo fraca. Pai, em nome de Jesus, eu quero declarar sobre a vida dela a força do teu Espírito. Envia os seus anjos na casa dessas pessoas que têm te aceitado como Senhor e Salvador da vida delas. Pai, em nome de Jesus, que elas se posicionem, que elas busquem a tua presença, que elas voltem a acreditar no seu plano, no seu projeto, Deus, na sua salvação, em nome de Jesus. Oro por essas pessoas também, Deus, que te aceitaram pela primeira vez como Senhor e Salvador. Coloque uma chama queimando em seu coração para que elas venham a cada dia mais querer estar na tua presença e na tua casa, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Querido, se você fez essa oração pela primeira vez ou se você quer retornar para a presença de Deus, nós queremos te acompanhar. Manda uma mensagem no direct que nós vamos entrar em contato com você e vamos estar te acompanhando para que você consiga crescer e caminhar na presença do nosso Deus. Amém? A Irema, obrigada pelos momentos preciosos de aprendizado. Deus abençoe vocês, queridos pastores. Obrigada, Irema. Deus abençoe a sua vida. Que você tenha uma semana de vitória. Nos vemos nos próximos capítulos. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Tchau. Tenha uma semana abençoada. Tchau, tchau. Então, não sei desligar. Gente, a gente não sabe desligar a live.